eu senti o Patrick muito estático e muito marcado. Ou seja, quando a equipa circulava a bola e aos corredores, o tal Coringa que eu quero desbloqueio o jogo, andava longe da bola. Daí o momento em que eu lhe disse ele queria uma cadeira. E quando ele começou a soltar-se e a ser o verdadeiro Coringa, ele começou a entrar no jogo. Porque ele tem qualidade. Desculpem lá, podem gostar ou não gostar, ele é um jogador com qualidade. Com muita qualidade. E a gente tem que... Ele passou uma má fase e a gente tem que o recuperar. Esse é o meu trabalho, é a minha missão. E nós sabemos, temos um plano para o Patrick, que se ele aceita, se ele não aceita, é um problema dele. Mas é um plano que nós temos para recuperar o Patrick. E, de facto, eu sei perfeitamente quando o Savarino vai para 10, quando entra o Santi e fica ali Santi, Savarino e Arthur, eu ponho 3 jogadores de características muito boas, agudas, de chegar, de 1 contra 1, de passe, saber jogar entre linhas, saber jogar perto da área. É uma habilidade que eu quero dar ao Patrick. Enquanto estou privado de um Savarino a 100%, porque o Savarino veio de lesão. E é com isto que nós temos que jogar. Hoje joga o Cuiabano porque o Alex precisa descansar um pouco, sai o Vitinho porque já eram 3 jogos completos quase do Vitinho e porque o Ponte me dá estas indicações. Tirei o Igor também porque já são 3 jogos seguidos e trabalha que nem um campeão, como ele é. Portanto, é este mover e este mexer que é o meu trabalho. Às vezes sai melhor, outras vezes não sai. Hoje melhorou, felizmente, mas não me surpreende que tenha melhorado. E eu vou continuar neste plano com o Patrick, seja a testá-lo mais à frente, seja a poder utilizá-lo onde ele quase sempre jogou a vida toda dele. Mas os desafios de treinador para jogador são um bocadinho isto e eu vou continuar com isto. Replicar trabalhos... boa tarde, boa noite. Replicar trabalhos nunca é fácil. Vamos voltar ao tema de que temos que encontrar outro Almada e outro Luís Henrique. Quando não existem. Não existe outro Almada nem outro Luís Henrique. Temos que encontrar jogadores para essas posições com características idênticas, mas diferentes, e nós temos que fazer a equipa jogar em função dos que chegam. O Arthur não é um Luís Henrique e o Santi não é um Almada, nem nunca irão ser. A mesma coisa se passa comigo. Eu não posso replicar trabalhos quando as realidades são completamente diferentes. Como é que as pessoas querem comparar o trabalho do Bahia quando eu chego a uma equipa que acaba de subir da Série B para a Série A, que contrata 25 jogadores, não é? E que me exigem que seja o ano 0 e que construa uma casa de tijolo a de pós-tijolo do nada, porque foi do nada, ok? E as pessoas queriam o quê? Ganhámos um baiano que não se ganhava há 3 anos e que só ganharam agora com o elenco. Porque se o elenco fosse como é agora, não tinham contratado o que contrataram hoje. Porque hoje jogam 2 ou 3 daquele tempo e no banco não está quase nenhum. Mas a culpa é do Paiva. Mas o Paiva é tranquilo, porque o Paiva faz o seu trabalho em consciência e sabe o que é ser treinador e preparado para levar pancada. Mas já que faz a pergunta, esta é a minha visão das coisas, ok? Portanto, comparar o Bahia com o Botafogo, quando eu chego ao Botafogo tenho um elenco montado que acaba de ganhar só a Libertadores e o Campeonato Brasileiro e as pessoas querem comparar. Não é comparável. É pena que as pessoas não tenham visto trabalho no Toluca. Ou não tenham visto no Independiente del Valle, um clube que nunca tinha sido campeão e que foi campeão connosco. Não sendo um grande do Equador. Portanto, isto é a vida do treinador. O treinador hoje ganhou. Mas se para a semana não ganhar, eu disse em Portugal uma frase que é: o treinador tem a validade menor que um iogurte. Porque é de 3 em 3 dias. Ao fim de 3 dias, toda a gente se riu em Portugal como aquele senhor está a rir. Mas isto ficou conhecido. Porque a verdade é esta. E quando tu jogas de 3 em 3 dias, a tua validade é o que é. Mas eu gosto dele. E não posso dizer que não gosto, porque até disse de forma pública. Não é? Mas eu também gosto do Cristiano Ronaldo e do Messi e do Modric. Também gosto muito deles. Eu falei dos mais velhinhos, né? Também gosto do Vini Júnior, por exemplo. Obrigado. Eu, antes de assinar pelo Botafogo, fui ao Charla e no Charla falei, Charla Podcast, e falei sobre o Cauli. O Cauli é um jogador que eu pedi muito no Bahia, que foi uma lista de jogadores que o Cadu me apresentou, o Cadu Santoro, e o Cauli estava lá. Foi um jogador que eu pedi muito, é um jogador que eu gosto muito, disse isso publicamente, não vou ser hipócrita a dizer que não gosto, gosto muito do Cauli, mas tenho 30 jogadores para gerir e jogos 3 em 3 dias, não tenho tempo para este tipo de situações. Eu falo dos meus jogadores dos que cá estão, estes são realmente os mais importantes, e como digo, nestas horas tão curtas de sono, é trabalhar individual, é trabalhar coletivo,
é hoje à tarde já estar a ver, e ontem à noite o cara bobo ainda não tinha jogado com o Juventude, e esta é a nossa vida. Quanto mais eu agora preocupar-me, tenho reuniões com as pessoas responsáveis pelo scout, pela direção, definimos e alinhamos nomes em função das carências do elenco. A partir daí eu faço o meu trabalho, que é gerir os meus e os que cá estão, que esses é que são de facto importantes. Esses são os mais importantes de tudo. São aqueles que transpiraram ali, são aqueles que defenderam, atacaram e deram mais 3 pontos e uma alegria aos nossos torcedores. Esses são aqueles que me preocupam. Tudo mais não está cá, mas eu gosto dele. E não posso dizer que não gosto, porque até disse de forma pública. Não é? Mas eu também gosto do Cristiano Ronaldo, e do Messi e do Modric. Também gosto muito deles. Eu falei dos mais velhinhos, né? Também gosto do Vini Júnior, por exemplo. Para encerrar. Para obedecê-la, né? Essa que é a verdade. É uma regra que foi colocada e não nos cabe a nós, nesse momento, falar sobre isso. Existe sobre a arbitragem, existe uma conversa novamente para que a gente colabore. Existe uma boa vontade para que do outro lado, para que os árbitros se qualifiquem ainda mais, procure ainda melhorar ainda mais para que cada jogo do Campeonato Brasileiro realmente seja jogos decididos somente pelas partes técnicas das equipes. A gente espera que todos esses critérios, toda essa boa vontade se transformem em boa atuação. A gente sabe que os árbitros são seres humanos, a gente entende isso, mas vamos cobrar que o critério continue sendo para as duas equipes.